texto como texto, e eu falo, já até sei o que ele vai falar. E muitas das vezes nós agimos assim, né? Nós já julgamos saber o que o Senhor tem para nós. Mas sabe quando a gente vai comer em casa aquela refeição? Aí aquela comida gostosa que você faz, ou que a sua esposa, ou que a sua mãe faz, você quer que sobra para você jantar ela. Você quer repetir. Você não fica, né? A comida gostosa a gente quer comer de novo. A gente quer repetir. Né? Quando faz uma feijoada, geralmente sobra bastante, a gente come uma, duas, três, congela e ainda come depois. E o alimento da palavra do Senhor não é diferente. A palavra do Senhor, ela fala que ela se renova todos os dias. A cada amanhecer, a palavra de Deus se renova. A misericórdia de Deus se renova sobre nossas vidas. E ela se renova cada vez que você lê. Ela nunca é a mesma. Então, se você ouviu ela hoje, ouviu ela amanhã, alguma coisa o Espírito Santo quer me ensinar na tua vida. O que nós temos que ter? Coração aberto, sensível àquilo que o Senhor tem para nos falar. Amém? Eu quero falar sobre algo. Eu orei muito, Senhor, o que o Senhor tem para a igreja? O Senhor tem para a igreja. Geralmente, meu marido, ele deixa um esboço pronto e a gente pega o esboço. Mas, na última vez que eu ministrei, os líderes de célula ficaram dizendo, você não preparou o esboço. E eu não gosto de preparar esboço. Ai, Jesus amado. Eu falei, eu não, tem um vídeo ali, eu assisto o vídeo. Mas os irmãos falaram, não, eu quero esboço, porque fica fácil para compartilhar na célula. Eu falei, Senhor, aí meu marido antes de viajar, ele falou, prepara esboço. Eu falei, eu vou ser obediente, eu vou preparar o esboço, mas para mim fugir do esboço é um passo. Então, se eu sair do esboço, vou tentar não sair, irmãos. Vou tentar não sair do que, né, o Senhor colocou para mim aqui. Né? Então eu orei muito, perguntei para o Espírito Santo o que o Senhor tem para falar, o que o Senhor tem para falar para a tua igreja. E tem um assunto, irmãos, que eu amo falar. Amo muito, muito de paixão falar. E é algo que me impulsiona, que é falar do Espírito Santo. Eu amo falar do Espírito Santo, porque ela é a pessoa mais importante na minha vida. Porque foi através do Espírito Santo que hoje vocês estão vendo uma pastora. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, só Jesus na causa. Só quem conhece eu lá do passado que sabe dizer, né? O Espírito Santo, ele que foi mudando a minha vida. Eu compartilhei com algumas pessoas já o quanto eu era boca suja. Eu era roqueira, me converti com 15 anos, já era mãe. Aí pensa, eu só ouvia heavy metal, andava só com drogado, com os perdidos da vida, que só falava palavras bonitas, né? Só andava no meio das bocas, não usei droga, mas eu andava lá, no meio do povo. Quando eu fui para a igreja, eu fui desse jeito, irmãos. Eu não tinha roupa. As minhas roupas eram tudo preto e rasgado, cheio de caveira. Tinha uma coleção das camisetas do Guns N' Roses, que eu era apaixonada. Metal, então eu fui desse jeitinho para a igreja. Fora que eu era assim, eu também era mãe santa. Então você já viu a flor que chegou na igreja, né? E eu me converti na igreja de bairro. Então quando eu cheguei na igreja, todo mundo sabia quem eu era. Aí eu não conhecia ninguém, porque eu não fazia amizade com ninguém. Mas todo mundo sabia quem eu era. Cheguei falando muito palavrão, mas nossa, de 10 palavras, 9 era palavrão. Muito palavrão mesmo. E eu no começo, eu não reparava a cara dos irmãos. Eu não reparava que os irmãos faziam assim, sabe? Quando eu falava, você falava, e a pessoa ficava, sabe, meio, né, desconcertado, virando assim. Eu não imaginava, eu nem reparava isso. Mas você sabe que uma coisa que eu assim, isso foi uma escola para mim. Nunca ninguém me repreendeu. Nunca ninguém chegou para mim e falou assim, você não pode falar isso aqui na igreja. Aqui é a casa de Deus, e respeito. Você sabe por que ninguém falou? Porque quem vai mudar não é a igreja, não é homem. Quem vai mudar é o Espírito Santo. E foi Ele que me mudou, foi Ele que foi me constrangendo. Foi Ele que foi falando comigo assim, vamos parar. E eu fui freando a minha boca, sabe? Tinha hora que eu tentava falar, até eu esqueci as palavras no lugar do palavrão. E eu não falava. Mas sabe quanto tempo demorou esse processo na minha vida? Não foi de um dia para o outro. Um ano congregando nessa igreja. E eles me amavam demais, cuidavam de mim. Nossa, tinha um cuidado que me constrangeu.
constrangia. Me constrangia. Tinha uma irmã do louvor, uma senhora, que ela via eu entrando na igreja. Ela descia, atravessava, porque eu só sentava perto da porta, porque eu ia embora rápido. Ela vinha, me abraçava, demonstrava o seu amor, só palavras de afirmação sobre a minha vida. Sabe, eu tenho um carinho muito grande para essa mulher. Como ela foi importante. Tudo que eu nunca ouvi dentro da minha casa, ela lançava na minha vida. Palavras de afirmação, palavras, sabe, de autoestima sobre a minha vida. Você é linda, você é princesa de Deus, você é linda dos olhos do Senhor, você é amada do Pai. E eu nunca me achava desse jeito. Eu falava, Jesus, onde que essa mulher está vendo isso? Ela está olhando para a pessoa errada. Esse era o meu pensamento. Mas o Espírito Santo foi me constrangindo em amor. E hoje, eu não sou diferente. Jamais eu vou chegar para alguém aqui e falar, para de fazer isso, para de falar aquilo, para de fazer isso é errado, isso é pecado, isso não. Eu vou orar por você. Porque eu sei que muitas pessoas oraram pela minha vida. Se hoje eu estou aqui, foi porque o Espírito Santo me mudou. E foi através de orações de homens e mulheres que viram em mim uma vida que precisava de Jesus. Talvez você está aqui e você tem ferido de algum lugar que tentaram mudar você com doutrinas, com religiões, com placas de igreja. Só que o Senhor, Ele não nos ensina isso. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou todo o Evangelho, onde Jesus passou, Ele fez isso. Ele jamais fez isso. Muito pelo contrário. Quando questionavam Jesus sobre, você está falando com um publicano, você está falando com um pecador, você está falando com uma prostituta, ele não sabia quem era? Sabia. Ele sabia muito bem quem era, mas em nenhum momento ele rejeitou ninguém. Muito pelo contrário, ele veio com amor, declarando o amor dele sobre aquela vida, além de ir curando e restaurando, dando salvação. E talvez você veio para cá sim. Só que o Senhor, nesta noite, Ele quer trazer cura sobre a tua vida. Ele quer restaurar tudo aquilo que o homem tentou impor na sua vida. Tentou tirar de você. Sabe, ontem eu conheci uma irmã na célula. Eu me apaixonei por ela, Márcia. Ela é um amor. É Patrícia, né? Como essa mulher foi rejeitada, apontada, criticada, mas porque ela é sincera. Sincera aos olhos do Senhor. Sabe, muitas das vezes a gente quer colocar um padrão. Não, crente tem que ser assim, assim, assim. Você está fora do padrão, então você tem que mudar. A gente quer moldar as pessoas ao nosso padrão. Só que o padrão que nós temos que seguir é o que a Bíblia nos ensina, e não o que o homem fala. Qual é o padrão? Qual tem sido o seu padrão, os seus olhos sobre as pessoas que estão à sua volta? Nós sempre colocamos padrões. Infelizmente somos falhos nessa área. Só que o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar a olhar para as pessoas que estão à nossa volta com os olhos de amor, como Jesus olhou. Sem julgar, sem querer rotular ou querer modular aquela pessoa. E deixar o Espírito Santo fazer a obra no tempo dele, do jeito dele. Essa ministração ela vai ser misturada com um pouco do meu testemunho, porque eu gosto de falar daquilo que eu estou vivendo, ou do que eu vivi, não daquilo que eu não sei. Então, quando eu estava ali, nessa igreja, congregando ali, logo que eu entrei na igreja, eu já comecei a fazer a obra. E muitas das vezes a pessoa que chega nova na igreja, a gente fala assim, olha, você pode ajudar, mas você pode ajudar amarrando aqui, dobrando esse fio aqui, ó. Ah, mas não pode fazer, não pode recolher a oferta? Não pode fazer outras coisas, tipo recepcionar? Não pode? Não pode orar de vez em quando? Não pode? Sabe? A gente começa a colocar a pessoa, tipo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Só que o Senhor Jesus, quando olha na palavra dele, Ele ensina a gente, sabe? Quantas pessoas ali, o gadareno mesmo, ele era endemoniado. Tinha legiões de demônios sobre a vida dele. Legiões, não era um demônio.
legiões. Quando ele foi liberto, ele queria ir com Jesus e com os discípulos embora. E o que Jesus falou para ele? Não, você tem que ficar aqui. Porque olha só, tantas pessoas que estão aqui te conheciam e querem ouvir do que você tem, do que você carrega. Você precisa testemunhar da tua cura, da tua libertação. Você precisa testemunhar. Você vai continuar aqui. E você vai fazer a obra aqui. Um mês na igreja. Como eu falei, eu ainda falava palavrão. Eu andava daquele jeito. Eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Eu não tinha roupa. Então, se alguém se incomodasse, tinha que me dar roupa. Então, eu tinha que ir assim. E aí eu fui à igreja, um mês lá na igreja. O líder da mocidade, que antigamente não era rede jovem, não, era a mocidade. Aí o pastor da mocidade falou assim: olha, Suzy, eu tenho um grupo que sai para evangelismo. Nem sabia o que era isso. O que é isso? Ele explicou: a gente sai aí em alguns lugares falando de Jesus. Eu falei: eu quero ir. Eu topava tudo, nem sabia o que era, mas eu topava. Falei: vamos. Fui com um monte de jovem. Nem sabia para onde era. Eu achei estranho o horário. Marcou 9 horas na igreja. Falei: 9 horas tem que acabar? Vai começar? Marcou 9 horas. Fomos para a igreja 9 horas. Meu filho era bebê ainda. Ficou com a minha mãe. Para onde nós fomos evangelizar? Pontos de prostituição. Fomos evangelizar na primeira vez que eu fui evangelizar travesti. Eu não sabia do que falava. Eu vi aqueles homens lá vestidos de mulher, todo vestido, e eu não sabia o que falar. Eu ficava lá e eu vendo o que eles estavam falando. A única coisa que eles falavam: leva a Bíblia. E a gente com a Bíblia. Aí uns com violão, outros com a Bíblia. E falando de Jesus: Jesus te ama, ele fez para você. E eu só ouvi o que eles estavam falando. E eu falei: isso que eles estão falando, eu sei falar, né? Porque eles não falavam versículo, eles falavam reafirmando identidade, amor. E aí eu ficava ouvindo aquilo, e eu via aqueles travestis chorando, sabe? Nunca ninguém falou isso para mim, né? Chorando, abraçando e se arrependendo do pecado, aceitando Jesus. Gente, eu vi muitos travestis aceitando Jesus ali. E aquilo foi me constrangendo de uma forma que eu falava: Senhor, quantas pessoas estão em pior situação que eu, e eu posso fazer algo? Só falar do amor dele. Eu não sei da Bíblia, mas eu posso falar do amor de Deus, porque o amor dele me alcançou. E aí o pastor falou assim: você só fala daquilo que você está vivendo, fala do que Deus fez na sua vida. Eu falei: amém, Senhor, eu vou fazer isso. No outra vez que nós fomos, era toda semana, né, uma vez, nós fomos num ponto de tráfico. Para entrar lá, nós tínhamos que ter autorização. Os caras estavam tudo armados. E eu morrendo de medo. Falei: Jesus, é hoje que eu morro, não volto para casa. E aí ele passando: são crentes, deixa eu passar. Aí eu falei: Jesus, graças a Deus, deixa nós passar. Porque a gente estava com a Bíblia, de longe eles viram. E aí deixou a gente passar. Nós só ficávamos até amanhecer, era a noite toda. Quando era prostituição, a gente ficava a noite toda. No ponto de tráfico, estávamos a noite toda, uma vez por semana. E isso foram anos e anos. Anos, e não foi pouco tempo, não, foram muitos anos evangelizando travesti, homossexuais, garotos de programa, drogados. Nossa, quantas famílias a gente viu sendo restaurados, mendigos, né? Tinha um irmão que trazia os mendigos para a própria casa, cuidava deles, armava serviço para eles. Então, eu vi muito isso acontecer. E como que alguém poderia chegar para mim e falar: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo? Eu estava ajudando. E eu estava sendo instrumento de Deus, falando o que Deus fez na minha vida. E dessa forma, nós fomos evoluindo, crescendo, amadurecendo. Deus foi colocando palavras e sede no meu coração de querer mais a palavra. Porque aí ficou uma situação: eu não queria mais falar só do meu testemunho, eu queria falar agora da palavra de Deus. Então eu comecei a estudar a palavra de Deus. Por que eu estou comentando isso com vocês?
Efésios 5, versículo 18 ao 21. Diz assim. Vai conseguir colocar? Efésios 5. Aí, 5 ao 21. Isso. Não, 18 primeiro. 5, 18. Até o 21. Isso. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? A vida cristã não é uma série de proibições impostas, mas um grande privilégio oferecido. Tudo que entendemos da vida cristã somente é possível se formos cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a viver a verdade do Evangelho. É Ele que nos capacita. Não é homens, não é placas de igreja, não são instituições, é o Espírito Santo. Sabe, aqui nesse lugar, agora, nesse momento, o Espírito Santo, Ele está aqui. E Ele está ministrando no meu coração e no seu coração de acordo com a sua capacidade de entendimento, com a tua fome e com a tua sede. Porque aqui no nosso meio tem pessoas que são novas na fé, pessoas mais maduras na fé. Pessoas que viveram várias fases da sua vida, que vieram de vários lugares. Por isso, o Espírito Santo, ele pega esta palavra que está sendo ministrada e ele vai trazendo para você de acordo com a sua capacidade de entendimento, fome e sede. Então, quando nós vemos a casa de Deus, nós temos que vir na expectativa, com fome e sede. Então, quando eu estava indo lá, a minha fome e a minha sede por Deus começou a crescer, porque eu queria conhecer da palavra de Deus. Mas eu lia, como todos nós já passamos por isso, né? Eu creio. Você lê a Bíblia, eu não entendia nada, era tão difícil. Eu falava, gente, não é um livro normal? Eu lia, não entendia. Eu falava, mas por que é tão difícil entender? Eu questionava o meu pastor na época, mas por que eu leio? Aí ele começa pelo Evangelho. Eu começava, tentava ler como se fosse uma história, mas chega uma hora, você não entende. O que ele quer dizer com aquilo? Eu não entendia. Aí o meu pastor falou assim, começa a pedir para o Espírito Santo. Olha aí. Na verdade, eu achava que o Espírito Santo começou a agir a partir do momento que eu comecei a pedir. Mas na verdade, o Espírito Santo já estava agindo na minha vida. Sabe quando que ele começa a agir na sua vida? Quando você reconhece Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Quando você aceita Jesus. Ah, mas eu aceitei Jesus no meu pensamento, na minha casa, no meu secreto. Não. A palavra de Deus fala assim que nós temos que aceitá-lo e reconhecê-lo publicamente com a nossa boca. Eu tenho que declarar isso. Eu tenho que confessar isso. Por que eu tenho que fazer isso? Porque da mesma forma que você confessa Ele publicamente, com a sua boca, Ele também vai te reconhecer publicamente quando você chegar diante dele. Ele não vai chegar e falar assim, não vos conheço. Quem é você? Não. Lá em Lucas fala, quem é você? Não te reconheço. Apartai-vos de mim. Não, quando você reconhece com a sua boca, Senhor, eu reconheço o Senhor como meu único Deus e Senhor Salvador. Apaga de mim todos os meus pecados. Quando você aceita Ele, pronto. Você abriu. Eu gosto de fazer essa parte com as crianças porque eu mostro o coração com a portinha. Você abre o seu coração, meu Jesus. Quem tem a chave, todas as crianças já sabem. Você tem a chave do teu coração. Jesus é gentleman. Ele é um cavalheiro. Ele espera você convidar Ele para entrar na tua vida. Ele não vai arrumar a tua vida. Ele está só esperando. Então, quando você convida, Ele entra e a partir daquele momento o Espírito Santo começa a trazer a transformação, a fazer a mudança. E eu, na inocência, achei, o Espírito Santo começou a agir na minha vida quando eu comecei a pedir para Ele entendimento da palavra. Não, Ele já estava, quando eu aceitei Ele já estava ali.
intimidade restaurada. Ele já estava fazendo isso. Então o Senhor, a obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para cumprir até o final. Talvez você está há anos e anos na presença do Senhor e você não vê mudança, você não vê nada acontecendo na tua vida. Quero te dizer uma coisa: se isso está acontecendo com você, é porque você não está dando lugar para o Espírito Santo. Porque chega um momento da nossa vida que, como eu comecei falando, nós nos colocamos em situações que nós já sabemos. Eu já sei, eu já conheço, eu já vivi, eu já experimentei. Aí você se coloca nessa situação onde o Espírito Santo é barrado por você mesmo. E nós não podemos ser assim. Temos que agir em humildade. Senhor, eu nada sei. Eu não conheço nada, eu não sei de nada. Eu quero ser cheia do Senhor. Então esse versículo ele fala sobre isso. Eu vou falar alguns tópicos. Que nem meu marido. Eu falei, Jesus, como eu vou fazer desse jeito, né? Eu não gosto de fazer dessa forma, mas eu vou fazer para facilitar para os irmãos da célula, amém? Então eu vou citar alguns tópicos, tá? São um pouco extensos, mas vamos lá. Primeiro, seja completamente cheio. Queridos, isso é maravilhoso, ser cheio. Ser cheio não é você colocar até um limite, sabe? Ser cheio a ponto de transbordar. Porque quando você transborda, ela começa a atingir pessoas que estão à sua volta. Você começa a deixar com que pessoas que estão perto de você sejam tocadas por aquilo que você sentiu pelo Espírito de Deus. Então seja cheio. Nós vamos falar um pouco sobre isso. No versículo 18, poderia ser traduzido como: e não vos embriagueis com vinho, né? Tá ali. E não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos com o Espírito Santo. Isso indica que há uma semelhança entre aquele que está bêbado e aqueles que está cheio do Espírito. Paulo, quando ele escreveu esse texto, ele faz uma comparação em função do que aconteceu lá no Pentecoste, né? Que está lá em Atos 2, a partir do 12. Todo mundo aqui, a maioria, eu acho que sabe sobre esse texto. Para quem não sabe, foi quando o Espírito Santo veio pela primeira vez. Nós cremos no Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Então, Deus Pai, Ele teve a sua ascensão na criação. E até quando? Até veio Jesus. Quando Jesus nasceu, foi a ascensão de Jesus. E quando Jesus partiu, o Espírito Santo. Eu e você estamos vivendo no tempo do Espírito Santo. Olha que privilégio. Tempo do Espírito Santo. Por que o tempo do Espírito Santo? Porque Ele está aqui ainda. Ele não partiu. Jesus partiu. E quando Ele partiu, Ele falou: vou deixar o quê? Vou lhes enviar um que ficará aqui cuidando de vocês, o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, quando Jesus partiu, o Espírito Santo veio. Então, não ficamos desamparados. Ele está aqui comigo e com você. Então, o Espírito Santo, hoje, Ele tem toda a liberdade de ministrar na minha vida e na sua vida, se você permitir. Então, Ele fala aqui. Então, a primeira vez que aconteceu foi isso, né? Quando as pessoas estavam esperando, Jesus falou: olha, espera aqui, até que o Consolador vai chegar. Estava ali reunido mais ou menos umas 500 e poucas pessoas. Só que demorou. Não foi nada rápido. Com os dias passando, as pessoas foram procurar trabalho, foram fazer seus afazeres. Permaneceu somente 120 pessoas. Essas 120 pessoas que estavam ali, esperando o Consolador, que é o Espírito Santo, elas foram cheias. E a palavra de Deus fala que elas não foram só cheias, mas elas foram seladas. Nós vamos falar isso um pouquinho. Eles assim concluíram, porque existe elementos de similaridade entre o enchimento do Espírito e a embriaguez com o vinho, né? No texto de Atos 2, fala que quando os discípulos, quando aquele povo estava ali esperando, as 120 pessoas, o Espírito Santo soprou como um vento naquele salão onde eles estavam esperando.
E eles começaram a falar línguas diferentes das suas naturais. E eles começaram a falar, foram cheios. E começaram a falar, só que as pessoas que estavam fora, né, que sempre tem os curiosos, né, que começaram a ver que estava acontecendo uma movimentação lá dentro, perceberam que eles estavam falando línguas estranhas, línguas diferentes, e também estavam como embriagados, pareciam bêbados. E é isso que ele está falando aqui. A similaridade entre o vinho que ele fala, como que Paulo fala, né, com o Espírito Santo, com o enchimento do Espírito Santo, ele está querendo trazer um comparativo, né, quando você está bêbado e quando você está cheio do Espírito Santo. Essa similaridade ele está traduzindo como a alegria. E desenvoltura sem timidez, a coragem e o rosto brilhante, né? Quando a pessoa fica bêbada, é assim que a gente começa a perceber. Meu pai era alcoólatra, então eu sei como que ficava. A cara vermelha, ficava muito alegrinho, falando demais. Quem é calado fala demais, né? Aí você já vê que está estranho, né? Fica corajoso, começa a falar demais. Então ele estava vendo isso. Todas essas coisas são momentâneas e superficiais na embriaguez. A ordem bíblica é que sejamos cheios do Espírito, que é diferente de ser batizado no Espírito Santo. Tem muitas pessoas que confundem ser cheio e ser batizado. O batismo, como ele vai falar aqui, ele é uma vez só. Ele é única e especial. O batismo é uma vez só. Mas o ser cheio, não. Quando você é batizado, o ser cheio vai depender da minha busca e da sua busca. Ela é contínua. Aí o que acontece muitas das vezes? Nós, como cristãos, vivemos muitas das vezes em uma montanha russa. Inconstantes. Uma hora eu estou bem, estou fogo puro. Chega perto de mim que você vai, né, resplandecer a glória de Deus aqui. Mas tem época que você está lá, está peinando. Você não quer vir na igreja, começa a faltar a célula, está desanimado, nem ora, não lê a Bíblia, não tem devocional mais. Você falar de mensagem, nossa, eu estou tão cansado, começa a dormir. Aí, por que isso acontece? O esfriamento começa a vir sobre nós. Porque não nos enchemos. Queridos, quando você enche um copo, com o passar do tempo você vai ter sede de novo. Se você não for lá encher de novo, você vai ficar com sede, a ponto de você morrer de sede, desidratado. Como que está o teu espírito? Porque nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Às vezes seu corpo está bom, você está fazendo exercício, cuidando do corpo, tomando whey, creatina, suplemento, né? O corpo está bombado, está em forma. Aí você vai ver a alma. A alma está a carne pura. Está puro carne. Até fazer pouco. E o espírito? O espírito está morto. Está frio. Por quê? Porque eu estou cuidando só de uma parte, mas não cuido das outras. Eu preciso cuidar do espírito. O que me liga a Deus não é o meu corpo, não é minha alma, é o espírito. É o que nos liga a Deus. E muitas das vezes nós nos preocupamos com o corpo, nos preocupamos com a alma, porque eu quero ficar alegre, eu quero ser feliz, eu quero ser satisfeito, eu quero estar bem. Mas e o espírito? Será que o meu espírito, ele está sendo alimentado? Está cheio? E muitas das vezes nós estamos vivendo numa inconstância em Deus, porque não estamos nos alimentando do Senhor. Temos tempo para tudo, menos para Ele. E quando a situação aperta, nós corremos para Ele. Só lembramos dele nas dificuldades, nas lutas, nas tribulações. Queridos, nós não podemos agir assim. Nós não podemos ser filhos ingratos. Temos que estar diante do Senhor em todo o tempo. E precisamos estar com o nosso coração voltado para o Senhor. Até
batismo no Espírito Santo? Evidentemente, o batismo inclui o enchimento. Nós somos cheios, nós somos batizados, né? Mas o batismo é o selo do Espírito Santo. O selo acontece uma única vez. O ser cheio é algo que deve acontecer como um estilo de vida. Ser cheio do Espírito Santo deve ser uma característica do cristão. Uma característica nossa. Ser cheio. Não ser aquela pessoa que está lá, sabe, cavengando, dependendo de líder, dependendo de pastor, dependendo de um, dependendo de outro. A hora por mim, a hora por... Não. Precisamos estar buscando sempre sermos cheios. O batismo no Espírito Santo é algo definido e que sabemos claramente quando recebemos. Quando você é batizado, você fala em línguas estranhas. Você percebe que você foi selado. O seu objetivo é dar-nos poder para testemunho do Senhor, como está lá em Atos 1:8. Então, para que eu sou cheio do Espírito Santo? Para que eu sou batizado? É para isso, testemunho de Cristo. Quando os discípulos estavam ali e foram cheios todos, aí ele falou: agora você pode ir. Você pode ir expulsar demônio, você pode ir curar em meu nome, pode ir. Imagine quem é batizado e falar: vai lá, pode ir, pode abrir uma igreja lá, pode começar a orar ali para curar, para enfermo, para ser liberto. Se a gente falar isso, vocês morrem de medo, né? E se eu falar para vocês que isso aconteceu comigo? Eu estava 2 meses na igreja. Eu não sabia nem orar. Eu não queria nem orar. O pastor falou assim: Susan, vamos ali. Eles estavam fazendo uma visita na casa de uma família que era espírita. Eu falei: tá bom, né? Eu falei: eu conheço o espiritismo, vivi lá, né? Tá bom, vamos lá. Chegamos lá e eu fui perguntando: mas o que está acontecendo? Aí ele: é que a filha está endemoniada. Eu falei: tá. Ela está endemoniada, ela caiu agora? Eu falei assim: não, ela está agora essa endemoniada. E eles não estão conseguindo fazer nada. E ela começou a se ferir e agora está ferindo a família. Eu falei: meu Deus. Aí foi quem? Só eu, ele e mais uma moça. Porque era mulher, ele falou que tinha que ir mulher, porque não estava bem segurado. Então foi 2 irmãs. Eu e mais uma, quase o mesmo tamanho que eu. Eu falei: ô Jesus, será que ela vai aguentar? Vai nós 2 lá. Irmão, se você falar para você o que eu encontrei ali, eu, que vivi no terreno de Macumba, cresci ali, sou batizada, eu nunca vi aquilo. Eu fiquei, assim, impactada. Eu falei: Jesus, isso é demônio puro? Demônio purinho. A mulher rastejava que nem cobra. E a gente tentava segurar a mulher. Ela estava lisa, não era perto dela, não. Eu falei: como ela vai segurar ela? Aí a outra irmã falou assim: pega um fogo de cama, né? Vai grudar nela aqui e amarrar ela. Mas foi uma luta. Aí o pastor falou assim: Susan, ora aí, repreende o demônio. Eu falei: eu nem sei como faz isso. Eu nem sei como faz isso, pastor. O pastor: pode falar, sai em nome de Jesus, fala. Eu falei: tá, sai em nome de Jesus. Menino, homem, ele fala mais forte, fala com autoridade, fala com fé, fala sem medo. Eu falei: aí eu falei: tá bom, vou me posicionar aqui, porque eu estava com um pouco de medo, estava assustada, na verdade, eu nunca tinha visto aquilo. Aí eu respirei fundo, lembrei quem eu era, repreendi e saí. Foi a minha primeira experiência de expulsar uma pessoa endemoniada. Eu dormi na igreja, não sabia nem o que era expulsar. E foi dessa forma. Daí eu não parei mais, gente. Sabe? Não parei mais. Então, a minha experiência com essa parte do Espírito Santo ser cheio é muito importante. E eu não sabia a hora. Eu estava em casa lá, de boa. Se eu não tivesse cheio, se eu tivesse vazio naquele momento, será que eu ia ter autoridade para fazer isso? Ou o medo ia tomar conta de mim? Você nunca sabe quando alguém vai bater na tua porta pedindo ajuda. Às vezes ela está numa situação pior que a tua. Ou às vezes você está pior que ela, mas você tem que estar cheio. Como já aconteceu muitas das vezes comigo. Eu estou pior que a pessoa, mas eu tenho que ter uma palavra para poder dar para aquela pessoa. Em vez de eu ficar me lamentando. E muitas das vezes,
Nós esperamos a situação vir na nossa porta, para você falar assim: olha, igual a irmã de ontem, ela precisou de ajuda, procurou um pastor, o pastor falou que não dava, que ela zangueou, não dá para ir lá orar. Foi o quê? O pastor falou isso, Jesus não. Falei: Senhor, cadê os líderes de antigamente? A irmã ficou desesperada, passou meses aí precisando de alguém para ir lá orar, e ela ficou presa numa situação porque ela não encontrou socorro. E ela buscou líderes, buscou pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus. Mas quando nós estamos vazios, nós temos medo, insegurança, colocamos as nossas limitações à frente de tudo, colocamos também as nossas questões à frente de tudo, né? Segundo ponto, o enchimento, ele tem que ser contínuo. A expressão usada no original é: enchei-vos continuamente do Espírito. Encham-se e continuem se enchendo. Todo crente precisa ser batizado no Espírito Santo e depois deve continuar se enchendo continuamente do Espírito. Contudo, eventualmente teremos enchimentos especiais para propósitos especiais. Precisamos também lembrar que o Espírito Santo não é uma coisa, mas uma pessoa. Assim como encher-se de álcool é colocar-se sob a influência, ser cheio do Espírito Santo é estar debaixo da influência do Espírito Santo. Aquele que está sob influência do vinho não pode mais controlar-se, e o mesmo acontece com quem está cheio do Espírito, que é controlado por ele. Esse controle não é o que o Espírito nos domina, mas que nos impulsiona. Ganhamos coragem, ousadia e fé. Esse enchimento ele tem que ser contínuo para um propósito, para quando você necessitar fazer algo, você está pronto. O enchimento, o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, ele serve para isso, para você ser cheio de poder, para você ser cheio de Deus, para você poder ir com ousadia. Em nome de Jesus você curar, em nome de Jesus você libertar pessoas que estão presas, é em nome dele. Se for em mim, pela minha própria força, pela minha capacidade, pelas minhas limitações, eu não conseguiria fazer. Eu era uma adolescente, uma jovem, eu tinha 15 anos. Se falasse isso, eu nunca, nas minhas condições, nas minhas limitações, eu não conseguiria. E muitas das vezes nós estamos anos e anos na presença do Senhor, mas nos limitamos. Nós nos colocamos em uma situação que nós não conseguimos. Nós mesmos nos barramos. Mas o Senhor, ele tem um chamado para todos. A palavra de Deus é para todos. Ele chama todos para o eixo. Ele não fala assim: olha, só vem aquele que tem o dom disso, ou o dom daquilo. Quem fala em línguas, não. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não colocou que é algumas pessoas, ou quem tem dom daquilo, ou quem tem dom daquilo outro. Não é para todos. E nós colocamos o que na frente? Nossas limitações, nosso trabalho. Nós colocamos tantas coisas. Mas uma coisa eu quero comentar com vocês. Eu sei que muitas igrejas, muitos líderes falam assim: ó, deixa aí sua família, deixa a sua casa, deixa as suas obrigações, para você poder fazer a obra de Deus, porque a casa de Deus é mais importante, porque Deus é mais importante. Mas não é isso. O Senhor não está pedindo para você deixar seu casamento, seu marido, ou sua esposa, ou seus filhos alheios para que você possa fazer isso. Não. Mas eles precisam ver em você exemplo. Então você pode fazer nos seus limites, mas muitas das vezes nós não conseguimos fazer isso. Você pode sim fazer, colocando diante de Deus aquilo que você pode. Ele conhece seus limites, Ele conhece suas condições. Quantas vezes eu queria, porque os meus pais, a minha família toda era espírita. Eu não conhecia outra religião, eu não conhecia outro lugar, eu só conhecia o espiritismo. Eu conheci Jesus depois de muitos anos.
Depois de muitos e muitos anos. Meu testemunho é muito longo, mas quando eu comecei a frequentar a igreja, batizei, a minha família começou a me impedir. O meu pai começou a colocar barreiras para mim não ir. E aí eu indignada, né? Falei, pastor, meu pai está proibindo de ir na igreja. Meu pai falou que não é para mim ir. O que eu faço? Vai lá conversar com ele. O pastor falou, não, você vai obedecer seu pai. Eu fiquei, como? Mas Deus não é importante? A igreja não é mais importante que a família? Não. Deus, ele vai permanecendo sendo Deus na sua vida, se você vai estar na igreja ou não. Ele sabe que você precisa obedecer seu pai. Se você fizer isso e contra o teu pai vai olhar para a igreja com outros olhos. E ele mesmo não vai ser cão. Então você tem que dar um exemplo. Então obedece. E aí vamos começar a orar, jejuar, para que o teu pai possa ceder. Fizemos isso uma semana. Na outra semana eu falei, pai, porque no Brasil tem segunda, né? Atividade na igreja. Eu queria estar na segunda na igreja. Aí chegou na terça, porque na segunda eu deixei passar, né? A terça era estudo bíblico. E eu queria faltar o estudo bíblico, eu tinha faltado uma semana. Eu falei, pai, eu posso ir na igreja hoje? Eu dei estudo na igreja, eu queria ir. Aí ele olhou para mim, pode. Pensa, uma jovem que antes nunca pediu autorização do pai. Eu era rebelde totalmente. Eu nunca perguntei para meu pai, eu estava à noite fora de casa. Ele não sabia se eu estava se eu estava morta. Se eu ia voltar de manhã ou não. Nunca perguntei para ele. De repente eu comecei, pai, eu posso ir para a igreja? Ele pode. Que horas que acaba? 9 horas. 9h20 quero ser aqui, quero pertinho. 9h20 quero ser em casa. Então tá bom. Esse foi o meu teste de obediência. Começou com meus pais. 9h20 eu estava na casa. Isso foi anos. Sempre perguntando ao meu pai, pai, eu vou para um lugar, pai, eu vou fazer isso, tá? Eu vou para uma vigília. O que é isso? Explicar. Pode. Quem vai? E anos fazendo isso. Até o ponto que eu ganhei meu pai, minha mãe, meus avós. Meus avós foi o mais difícil, gente. Foi o mais difícil. Meus avós ficaram 2 anos sem falar comigo porque eu me converti. Aqueles que eram, né, o patriarca, né, e eram os donos do terreiro. Então eles ficaram 2 anos sem falar comigo. Então foram os mais difíceis chegando. Mas também foi com testemunho de casa. Então muitas das vezes nós temos dificuldade de falar do evangelho para a nossa família, mas você vai ganhar a sua família se você der testemunho primeiro. Terceiro ponto, uma ordem. Não é apenas uma sugestão bíblica, mas uma ordem. Encham-se do Espírito. Se é uma ordem, não se trata de uma experiência única e especial. Não precisamos sair procurando alguém para nos encher. Mas nós mesmos podemos e devemos nos encher do Espírito. Assim como o homem controla e vai ou não ser, da mesma forma que o homem controla se vai ou não ser cheio de vinho, o crente controla se vai ou não ser cheio do Espírito. Desse lado, o crente será julgado se for negligente nessa questão. Eu quero enfatizar aqui que quando nós somos negligentes com o encher do Espírito, quando nós somos negligentes conosco mesmo, de sermos cheios, nós vamos prestar conta com Deus. Vocês não vão prestar conta com o líder, vocês não vão prestar conta com o pastor, porque nós estamos aqui fazendo a nossa parte, mas você também tem a sua parte. E isso aqui é uma ordenança de Deus. Encher. Ele está falando para você ser cheio. E isso não depende de você fazer, eu vou, porque lá no Brasil tem muito, né? Aqui não tem tanto, mas tem alguns ainda. Eu vou em tal local, tal igreja, com tal líder, com tal pastor que está vindo, porque eu vou ser cheio quando eu ouvir ele falar. Eu vou ser cheio quando eu ver uma mensagem. Eu vou ser cheio quando... Eu fui muito assim. Ixi. No Brasil então, você tem muitas oportunidades, shows, pastores fazendo caravanas e cruzadas. Menino ia. Aquela irmã que faz culto no estacionamento, cheia do poder de oração. Eu ia também. A gente quer ser cheio pelos outros. Só que o Senhor está falando de você ser cheio, é no seu secreto. É na sua intimidade com Ele.
é na sua busca diária de oração, leitura da palavra, quando você conversa com Ele. E aí você está buscando ser cheio por outros meios, por pessoas, por lugares, quando na verdade o Senhor, Ele está ali, no seu secreto, na sua casa, ou no seu carro, ou ali no seu cantinho do seu trabalho, esperando você falar com Ele, para que você seja cheio. O batismo no Espírito Santo é a primeira experiência de enchimento. E na maioria das vezes acontece sem que estivéssemos buscando. Mas o encher-se é algo que nos cabe fazer diariamente. Né? Então, aqueles que não são batizados no Espírito Santo ainda, que não falam em línguas, muitas das vezes você está aí, né, orando, mas eu não sei como que faz, como que é. Irmão, só busca intimidade. Só busca intimidade com Deus. No tempo certo isso vai acontecer. Sabe? A gente fica às vezes tão preocupado em ser batizado no Espírito Santo, mas o Senhor quer primeiramente o seu 100%. Às vezes a gente não está dando nem 10, nem 5, e você quer ser batizado. Então, se você está tendo dificuldade com isso, não se preocupa. Não fique focado nisso. Busque primeiramente a intimidade com Ele. Quarto ponto. Dando sempre graças por tudo a Deus. A gratidão enche do Espírito e destrói a marca da rebelião, que é o descontentamento. Senso de justiça própria e merecimento. Isso é algo terrível no ser humano. Sabe? Quando nós não somos gratos. Quando a gente não tem gratidão por aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. E a gente começa a ser cheio de rebelião. Aí começamos a querer, sabe, agir pela nossa justiça própria. Queremos estar, né, como ele fala aqui, com senso de justiça, de merecimento. Uma coisa séria é dar graças por tudo. E não apenas pelas coisas boas. Esse é um outro ponto. Somos muito falhos nisso. Só damos graças por aquilo que é bom, já que aconteceu na nossa vida. Mas e as coisas difíceis e ruins que aconteceu? Com elas, nós fomos forjados. Com elas amadurecemos. Com elas crescemos e evoluímos. Mas quando nós não somos gratos por ela, é o que ele vai falar aqui. Nós somos rebeldes. Só queremos as coisas boas. Só queremos o que é bom. Somente podemos dar graças por tudo se enxergarmos em tudo a mão do Senhor. Lá em Provérbios 3, 6, diz que reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. Ele endireitará as nossas veredas, ou caminhos. Ele endireitará, como diz ali, ó. Reconheceu em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Veredas é caminhos. Gratidão nos fala de contentamento, de humildade, de reconhecimento de que não somos merecedores, recebemos ou temos mais que merecemos. Gratidão é reconhecer que tudo vem de Deus, independente se tem sido algo bom ou ruim na tua vida. Mas tenta olhar com os olhos do Senhor. Começa a perguntar para o Senhor: Pai, isso está acontecendo na minha vida, tem as tuas mãos? O que o Senhor quer me ensinar? E começar a agradecer por isso. Quinto ponto: sujeitai-vos uns aos outros em temor de Cristo. A característica mais marcante do bêbado é que ele não se submete a ninguém. Ele se gaba, louva-se a si próprio e se acha maravilhoso. Esse é o caminho oposto para se encher do Espírito. O que significa sujeitar uns aos outros? Significa renunciar ao ego. O nosso ego possui uma infinidade de formas de se manifestar. Então, para que eu consiga me sujeitar, sabe, uns aos outros, né? Eu sujeitar ao meu irmão, eu preciso me humilhar. Eu preciso reconhecer que eu não sei e que eu preciso do meu irmão. A igreja, o corpo de Cristo é isso. É andar em unidade, em comunhão, sujeitando uns aos outros, sem olhar um ao outro como maior, mas sempre como, né, eu olhar para o meu irmão como maior e não eu como maior.
Então, quando nós andamos dessa forma, nós começamos a agir como o Senhor fala, cheios do Espírito Santo. Começamos a ter a atitude de Cristo em nossas escolhas e atitudes dentro da igreja. Sabe, a igreja, ela serve para isso. Muitas das vezes nós temos visão errada da igreja. Achamos que aqui, por estarmos na igreja, por estarmos vindo da igreja, nós somos os bons. Isso é, na verdade, não. A diferença é que nós reconhecemos que precisamos dele. Nós somos iguais àqueles que estão lá fora, perdidos, sem saber dele. A diferença é que nós sabemos quem Cristo é na nossa vida e como nós dependemos dele. A igreja se torna um grande hospital de pessoas doentes, feridas, onde o médico dos médicos está aqui para nos curar. Então, que o Espírito Santo, ele possa estar trazendo sobre nós, em nome de Jesus, corações humildes, para reconhecermos a nossa dependência. Independente se você é um líder, independente se você conheceu Jesus hoje, mas todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então eu vou citar algumas manifestações, algumas formas de manifestações do ego, que atrapalham nós sermos cheios do Espírito. O ego se manifesta no egoísmo. A sua evidência é individualismo. Para viver a vida da igreja, não podemos ser individualistas se considerarmos os nossos irmãos. Se não considerarmos os nossos irmãos e considerarmos a sua opinião, deixaremos o individualismo. Então, se eu começo hoje a considerar o Dalton, a ouvi-lo dessa forma, eu vou andar em unidade com ele. Eu vou deixar o individualismo e eu vou começar a andar em união. E não ter a soberba de achar que eu sei tudo, e que eu posso tudo, e que eu não preciso de opinião de ninguém, e que eu não preciso de ajuda de ninguém. Sabe, a pessoa individualista muitas das vezes não consegue nem sequer compartilhar. A gente brinca, né, eu ouvindo às vezes os relatos, né, dos irmãos. Eu me vi muito assim, com dificuldade de entregar as funções, porque a gente começou a igreja do nada. De repente a gente já tinha um monte de servos para ajudar, mas você não quer voltar as rédeas. Você quer ter o controle de tudo. E aí você começa a se sobrecarregar e você vê que você está agindo no individualismo. E isso é ego inflamado. Não, se eu não tiver no louvor, não vai funcionar, Roberto. Você tem que estar aqui. Não, se eu não tiver no kids, também não vai dar certo. Se eu não tiver lá na cantina, sabe? Então não funciona se eu não tiver. Se o Senhor me levar, a igreja vai parar? Vai morrer? Não. Ego inflamado. O Senhor, Ele quer tratar em nosso coração, para que nós venhamos ser aquele que se submete um ao outro, que reconheça um ao outro, que precise da ajuda do outro. E dessa forma, nós vamos ser cheios do Espírito. A autoafirmação. A voz do diabo diz: não se sujeitem a isso, afirma-se. É a serpente dizendo, como foi para Eva: quem renuncia ao ego não fica tentado a se afirmar. Muitas das vezes nós ficamos querendo autoafirmação e ouvindo aquela vozinha, igual da serpente lá falando para Eva. Nós não precisamos disso. O Senhor, Ele já te deu a sua identidade. Ele já te afirmou como homem e mulher de Deus. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada, nem para um, nem para o outro, nem para ele. Então nós temos que sujeitar. Obstinado e opiniático. O egocentrismo nos leva a ter opinião sobre tudo, apenas para mostrar que não somos levados por ninguém. O alvo não é contribuir com a opinião, mas apenas deixar claro que não nos sujeitamos aos demais. Então eu não quero me sujeitar a ninguém. Eu quero que minha opinião prevaleça. Eu quero que minha opinião venha sobressair aqui. E eu vou falar e ela tem que prevalecer. Isso é mais difícil na vida de muitos líderes. Quando ele não se submete. Sabe aquele líder que deixou de buscar?
Aquela pessoa que já assumiu uma função de autoridade, mas ela não tem mais intimidade com Deus, já se tornou profissional no que faz. E aí deixou de ter opção. E aí começa a ver aquela questão do obstinado e a sua opinião que tem que prevalecer. Ela não aceita mais nada de ninguém. Já não é nem opinião, né? Imposição. Né? Incapacidade de receber críticas e tolerarmos pontos de vista diferentes. Se tenho orgulho de minha opinião, eu considero um insulto alguém atrever-se a questioná-la. Isso faz com que o egocentrismo seja muito sensível e melindroso. Como eu estava falando, você se torna egocêntrico. E você não considera mais as pessoas. Talvez você não tenha esses pontos todos, mas algum deles pode pegar você. Em alguma área. Mas eu não sou líder, mas às vezes é na sua própria casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Será que você tem escutado o seu cônjuge? Ou opinião do seu cônjuge já não considera? Não é isso, não é base somente dentro da igreja. Sabe, para os homens, a igreja começa na sua casa, o seu lar. Você é o sacerdote da tua casa. Então, se você está agindo com algum desses pontos dentro da tua casa, é onde você tem que sujeitar uns aos outros, em amor. Ouvir, se colocar em humildade, reconhecendo que você não consegue sozinho, porque o Senhor te deu uma auxiliadora para te ajudar. Atitude interesseira. A pessoa é tão preocupada consigo mesma que nunca tem um momento para as outras pessoas. O egocêntrico é desinteressado e não se preocupa com a situação, a necessidade, os desejos ou o bem-estar dos outros, só com ele mesmo. Infelizmente, a pessoa que tem atitude interesseira, ela vive para si mesma. E isso acontece, como eu falei, às vezes não é só dentro da igreja, isso é às vezes dentro da nossa própria casa. Às vezes sua esposa está sofrendo, pelejando, mas você só está preocupado com si. O seu filho está passando de meio, sofrendo em algum lugar, você não considera o seu filho. Sentar, conversar e ver o que está acontecendo. Você está vendo um comportamento estranho, rebelde, está vendo ausência, está vendo, mas você não vai perguntar. Começa a fazer vistas grossas, não, porque então sai. Nossa, vai dar trabalho, tem que ficar lá sentando, conversando. Ai, não, estou cansado do trabalho, que zangueou, já estou fazendo a minha parte, que é trazer comida. Eu já vi isso, gente. Já estou fazendo a minha parte. Trazer a comida para casa. Essa parte não é minha responsabilidade. Como assim? Essa é a sua responsabilidade. E você vai prestar conta com Deus sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua esposa e sobre os seus filhos. Isso é para os homens. E as mulheres não têm obrigações? Têm. As mulheres também têm obrigações. O Senhor colocou você como auxiliadora, não como dominadora. E muitas das vezes nós queremos dominar, tomar rédea de tudo, controle de tudo. Eu que mando, eu que faço, eu sou a chefe, eu sou a boss. Mas o Senhor está colocando você como auxiliadora, intercessora do seu marido e dos seus filhos. Essa é a nossa função. E eu digo isso com muita propriedade, porque eu demorei, viu, para viver isso que eu estou falando aqui. Não é fácil, principalmente para as mulheres com personalidade forte e que quer dominar tudo, quer ter o controle na mão de tudo. Não é fácil. Quem me conhece mais de perto sabe que não foi fácil para mim. Mas o Senhor me quebrou. Me quebrou. E eu me posicionei naquilo que o Senhor me chamou como auxiliadora e intercessora. Então, sua função, esposa, não é dominar, é interceder, é auxiliar. E os filhos, obedecer. Os filhos obedecer. Quando você obedece, as bênçãos vêm sobre a sua vida. Prolonga os dias na terra, olha só.
As bênçãos do Senhor vêm sobre a sua vida. E principalmente quando você tiver a sua casa, quando você tiver seu casamento, não vai ser diferente. O Senhor vai te abençoar e te surpreender. O último ponto. Atitude sempre ameaçar de ir embora. Gente, isso é o que mais tem. Ameaça. Não, porque eu vou embora. Não, porque eu não vou mais. Não, porque eu vou parar. Não, porque eu não quero. Sempre tem uma ameaça. Se não ouve o que ele diz e não dão valor ao que ele pensa, então ele vai partir e vai embora. É fácil perceber como algumas pessoas estão sempre caindo fora. O problema do egocêntrico é que ele não sabe a verdade a respeito dele mesmo. Se pelo menos ele se enxergasse, as coisas seriam diferentes. Sujeitar-se é uma maneira de ser cheio do Espírito. Não dá para sermos cheios dele se estamos cheios de nós mesmos, do ego. A submissão ela é mútua. Os jovens se submetem aos mais velhos e os mais velhos se submetem aos mais jovens. 1 Pedro 5,5 fala sobre isso. A submissão deve ser no temor de Cristo. Isso significa que quando ofendemos um membro do corpo, estamos na verdade ofendendo o próprio Cristo. Quando eu ofendo alguém do corpo, eu estou ofendendo a Cristo, porque Ele é o cabeça. Se eu pegar e ferir o braço da Sandra, eu estou ferindo quem? Sandra. A palavra de Deus fala que nós somos o corpo, mas individualmente somos membros. Então, se eu ferir um membro, eu estou ferindo quem? Quem é o cabeça? Cristo. Eu estou ofendendo a Cristo. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós estamos fazendo com os nossos irmãos, com a nossa família, com aquele que está próximo de nós. Queridos, eu quis trazer essa palavra porque o que eu tenho visto de pessoas dentro da igreja, não estou falando só aqui não, nós temos acompanhado outras igrejas aqui mesmo no Japão. Quantas pessoas que estão feridas, que estão machucadas, que estão perdidas dentro da igreja, que andam em estado de montanha-russa, que não conseguem ter constância em Cristo. Por quê? Porque não estão buscando ser cheios. Você já tem o Espírito Santo na sua vida. Então agora, a função de ser cheio é sua de buscar. É sua responsabilidade. E ela vai ser cobrada de você, se você continuar agindo, negligenciando isso. Se você está aqui nesta noite, o Senhor quer falar com você. Não negligencie a presença do Senhor na sua vida. Por que na sua vida? Porque você é morada dele. A palavra de Deus fala que você é templo do Espírito Santo, é casa do Espírito Santo. Ele está em você e você está negligenciando ele. Você está negligenciando a presença de Deus na sua vida. Por causa de quê? Por causa do que alguém feriu você? Por causa de palavras? Por causa de atitude, queridos? Deus é muito mais que isso. Você carrega a presença. Você carrega o próprio Deus dentro de você. Não negligencie isso. Começa a reagir. Levante-se como, eu trouxe a palavra da outra vez, como Davi. Levante-se como Davi. Começa a limpar a poeira que está, a sujeira que está em você, e começa a reagir. E fala, não, Senhor, eu preciso tomar uma posição na minha vida. Eu não posso mais continuar capegando assim, não. Eu preciso me posicionar. Eu preciso estar diante do Senhor como homem e mulher de Deus, que sabe quem é, que entendeu quem é. Ah, mas eu estou falho, eu ainda estou fazendo isso. Eu não contei para vocês o meu testemunho. Deus está te chamando como você está. Está ferido? Ele quer te curar. Está sujo? Ele quer te limpar. Se posicione. Quer ter entendimento? Comece a se posicionar. Pare de ficar se lamentando, como aquela criança que fica lá lamentando diante do pai e da mãe. Eu quero.
E Ele está esperando o seu posicionamento. Ele está esperando que você reaja. Você já carrega tudo o que é necessário. Agora precisa do seu posicionamento. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé. Eu acho que a palavra foi um pouco durinha. Mas eu não sei fazer outro jeito, viu? Eu não sei falar de outro jeito. Só com as crianças que eu falo diferente, né? Com as crianças eu falo igual. Mas como aqui eu estou falando com homens e mulheres maduros, amém? Amém. Então a comida é tutano. Não é leitinho nem mingau. O Senhor quer homens e mulheres maduros, fortes, com autoridade, com identidade firmada. Ele está te chamando nesta noite para esse posicionamento. Ele é meu pai, Ele é teu pai, e Ele não te rejeita, Ele não te condena, Ele não te discrimina, Ele não aponta para você, Ele te olha.